Ora bem, este videozinho vai se chamar O Problema dos Livros. Existe este vídeo que se chama A Influência dos Livros e ele fala, de algo comum entre, ora, profissionais de alguma especialização de conhecimento, ora, religiões, ora, outra coisa qualquer. Portanto, os livros influenciam-nos principalmente quando nos entregamos ao conteúdo dos livros. Logo existe um problema, que pode ser problema dependendo da intensidade da entrega. Neste vídeo falo sobretudo sobre as religiões. As religiões, o que é que acontece às religiões? O livro religioso considerado sagrado é, portanto, lido de uma forma na qual lhe é atribuído uma divindade ao livro e, como tal, por ordem lógica, as pessoas que consomem o conteúdo do livro sentem necessidade de produzir e ouvir o que está descrito no livro na realidade. Tanto é que uma das primeiras coisas que se pode ouvir, até seja nas religiões, entre cientistas ou não, é que diz no livro. Se diz no livro, em princípio deverá ser verdade. Eis a questão. Em princípio, há sempre um ponto de verdade. Contudo, todas as descrições que não são técnicas, elas são, antes de tudo, apontadores que se aproximam de uma possível verdade, sendo que essa verdade não está no livro, mas sim em alguém que possa estar relacionado com o conteúdo que está no livro, que faz parte das questões da verdade. E a verdade, além de que a verdade também acontece, a verdade é subjetividade que existe em corpo, e até a verdade pode ser ficção. Pronto. E portanto, eis o problema, é que quando um cientista que se entrega ao conhecimento começa a estudar um livro técnico, o potencial de ele conseguir encontrar propriedades na realidade para criar e ou desenvolver o que está descrito no livro é grande. Essa condição é igual para a pessoa que, isto é, para o livro que é espiritual ou religioso. Okay? Pronto. E nós vemos isso, por exemplo, nos professores, sejam eles de música, ciência, religião, moral, etc. O professor que é mesmo muito bom e também é estupidamente exigente com ele próprio quanto à memorização do conhecimento que domina, nem toda a gente, isto não é redondo, não é? Mas existem muitos que vão ficar chateados com quem não demonstra saber, ok? E o saber é simplesmente memorizar ou entender, sendo que para entender precisamos primeiro de memorizar. Só depois de memorizar é que somos capazes de entender. Antes disso, podemos entender e não memorizar, sendo que ao entender e não memorizar, por vezes podemos encontrar dificuldades, pois, por exemplo, na matemática, na física e na química existem esquemas específicos e concretos para lidar com cada realidade. Logo, eu posso entender que, sei lá, que qualquer raio de luz ao bater numa superfície qualquer tem um reflexo, mas posso, mesmo sabendo disso e entendendo isso, eu possivelmente não sei como medir isso.
Portanto, eu posso entender e não saber como explicar aquilo na realidade. Bom, contudo, o problema dos livros lá está, na entrega, na intensidade da entrega, que ao consumir o conteúdo vai ter mais facilidade em encontrar algo que concorda ou discorda com o conteúdo que está descrito no livro e, como tal, acaba por ser mais reativo àquilo que está descrito no livro. Problema esse que também está associado à lei. E neste vídeo eu tento explicar um bocadinho, que se chama-se lei, e o problema que a lei levanta na interpretação da lei. Que é, tanto faz se a lei é uma lei legal, do Código Penal, do Código Civil, seja lá o que for. Pode ser a lei religiosa, tudo bem. A questão é que, em princípio, só os computadores é que tentam produzir aquilo que está escrito, não questionando aquilo que está escrito. Todo o resto das pessoas no mundo, supostamente, questionam aquilo que está escrito e tentam fazer um exercício de abstração, na qual também existe outro exercício de comparação para saber aplicar o conteúdo que está escrito. Caso contrário, irá produzir corrupção e portanto, vai violar a liberdade dos outros e tudo mais pelo que está escrito. Okay? Eis o problema dos livros. Existe sempre, como se diz, a influência dos livros e existe, pronto, o problema da entrega e ou da memorização do conteúdo dos livros. Portanto, este vídeo irá chamar-se O Problema dos Livros, que lá está, não é um problema do livro, não é o problema do conteúdo do livro, mas sim da entrega que cada qual poderá fazer a um qualquer livro, seja ele infantil ou para adultos, tanto faz. Pois a partir do momento que existe uma entrega, existe a necessidade de ver o conteúdo do livro na realidade. E, ao termos isso numa questão puramente espiritual ou religiosa, temos um problema social, pois a religião não é um livro técnico que aponta para a lógica e para a matemática, mas sim para as pessoas e também para Deus. E como eu disse neste videozinho aqui, creio eu, onde é que ele está? Creio que é neste. Deus não quer saber. E neste aqui, é neste. O Papa Francisco e o presente de Deus. Deus não quer saber se a humanidade passa a sua eternidade em guerra ou a fazer sexo, pois o que Deus oferece é a liberdade de escolha, não é mais do que isso, e a morte, a liberdade de escolha e a morte. Também oferece a vida e pronto, e já chega. Por isso, pronto. Portanto, depois existem centenas ou milhares de religiões que tentam educar as pessoas à luz do que elas consideram que Deus é. E quando na verdade, sendo que Deus é criador do mundo e das coisas naturais, dos animais, Deus na verdade não quer mais do que já existe. O que ele possivelmente gostaria é que as pessoas racionais tivessem boas escolhas, pois são capazes de pensar.
se não são capazes de ter essas boas escolhas. Não é por vontade de Deus, mas sim por vontade dos homens. Aqui está, nesta associação da discriminação de um dos irmãos, que simplesmente é filho de uma mulher na qual o pai não estava casado, oficialmente, e por isso considerarem o filho bastardo. Deus irá considerar que quem considerou o filho de outra pessoa bastarda é que é uma besta quadrada. Porque Deus não quer saber nada disso. Pronto. E é isto.